Pessoal, mais um Falando de Negócio. Hoje a gente vai trazer uma parceirona da WN, né, que tem uma história muito legal, mas o que mais me chama a atenção nela é que é uma empreendedora com um senso de responsabilidade e justiça muito interessante. Eu estou falando da Sandra Niclotti, ela é fisioterapeuta e dermatofuncional. Isso mesmo. E é lá do Amazonas, né? Sim. Conta um pouquinho a história lá da amazonense, que partiu para esse lado de Sim. estética e veio parar em Roraima, se apaixonou por Roraima, mas eu sei que vai lá, Sim. vai em São Paulo, vai um monte de lugar aí, sempre buscando o melhor até para atender, Com né, os seus certeza. clientes e evoluir cada vez mais como profissional. Então, né, eu fui fruto de, como eu vou dizer, de uma leva, né, de sulistas que veio para o Amazonas em 84. Então, os meus pais vieram do sul depois de uma seca muito grande, vieram para o Amazonas para tentar plantar, viver da agricultura. E aí, eu nasci no Amazonas, sou filha de gaúcho e de uma paranaense. Morei em Apuí, que é a minha cidade, até os meus 19 anos e comecei a minha carreira ali indo para Manaus aos 19, já enfrentando a selva de pedra. E caí de paraquedas na fisioterapia. Não era. Eu acredito que eu não tinha, na verdade, uma noção do que eu queria, né? Eu até quis odontologia, mas na época meus pais não tinham condições de custear. E aí eu passei no ProUni e fiz uma opção por fisioterapia, porque eu ouvi uma amiga minha falando sobre a fisioterapia. Ela falou com tanto amor, assim, ela falou tantas maravilhas, e na época eu lembro que ela falava assim que trabalhava reabilitando idosos, crianças, e aquilo mexeu comigo na hora de fazer a opção lá no ProUni. Coloquei fisioterapia sem muito saber o que fazia. Entrei na faculdade e fui me apaixonando aos poucos, né? E a parte da dermato veio como um sinal, vamos dizer assim. Eu acredito muito em Deus, eu acredito que Ele coloca umas pessoas para sussurrar ali, para mostrar pra gente o caminho, né? E em um certo momento, um colega meu que era médico, conversando e falando sobre o que eu queria fazer, eu falei, olha, eu vou fazer uma pós-graduação em ortopedia, porque eu quero melhorar o meu tratamento, na verdade, com os meus pacientes. Na época eu atendia a estratégia de saúde da família, então eu trabalhava nos postos de saúde, cuidava também de um clube de idosos, que era o Clube Bom Coração, que até hoje eu tenho no meu coração. Um trabalho muito bonito. E ele falou, Sandra, olha, a ortopedia tá cheia. Não dá mais dinheiro a ortopedia, você só vai ser mais um. Olha, quem está dando dinheiro mesmo é a dermato e ergonomia. E o mais engraçado é que uma semana depois eu recebi um e-mail dizendo que numa cidade muito próxima, onde eu morava na época, ia abrir uma pós-graduação em dermato. Aí eu falei, não, Mensagem divina. realmente, falei, vou lá, vou fazer. Fiz, no início eu não me identificava tanto, as minhas colegas tinham clínica, tinham finalizado a faculdade já fazendo artigo científico, estudo de caso já na área, e eu, assim, muito deslocada. Mas eu fui aos poucos, eu falei, bom, terminei a pós-graduação, não me senti apta, mas eu sempre tive muito isso na minha vida. Se eu não me sinto, eu vou em busca de fazer, eu vou em busca de conhecimento para que eu me sinta apta. E foi assim que eu comecei na dermato, eu ainda fiquei na fisioterapia geral, que a gente chama, né, na reabilitação, desde 2010 até 2015. Eu trabalhei dessa forma. Em 2015, eu trabalhava no interior, próximo de Manaus, e eu estava assumindo lá uma coordenação de um programa de hanseníase. Ele, na verdade, a gente trabalhava com tanto os tratamentos quanto os sequelados. E a fisioterapia dermatofuncional, nos primórdios, que eu até conversei com você, ela não veio para tratar ela não veio para tratamentos estéticos, ela veio para reabilitar
pessoas, né, queimadas, com sequelas de hanseníase e outras situações, outros distúrbios, assim. E falei, bom, aqui eu posso adequar a pós-graduação que eu já tinha terminado, vou tentar fazer um trabalho bem legal aqui dentro. E aí eu recebi uma ligação, quando eu estava no curso, dizendo que o meu contrato tinha vencido desde o dia 1º. Isso já era dia 10. Eu falei, bom, como assim, né? Eu falei, eu tô aqui para assumir uma coordenação, o seu contrato caiu. Aí eu, tipo, ok. No mesmo dia, como a gente não acredita, no mesmo dia eu recebi uma ligação de um currículo que eu tinha mandado, não lembro quando, me chamando para uma entrevista. Foi aí que eu saí, de certa forma, né, da reabilitação e eu fui para meu primeiro emprego na estética, era numa clínica, que na época me capacitou muito. Então, todos os booms da estética eu peguei ali. Nós tínhamos o equipamento mais top de criolipólise, e a criolipólise ela tinha chegado com tudo. Então, aprendi muitas coisas ali. Lasers, criolipólise e diversos outros equipamentos, procedimentos. Isso daí só foi me dando mais conhecimento para eu ir para o meu caminho. E aí, mais ou menos uns 8 meses depois, eu resolvi abrir o meu primeiro consultório. Foi assim que começou. E como é que foi a abertura desse primeiro consultório? Foi... Vontade de empreender? Na verdade, o que acontece? Eu tive um entendimento, é interessante a gente fazer isso durante a vida, que ser empregada não era algo para mim, né? Eu não conseguia me adequar. Então, eu tinha uma visão, eu empreendia já dentro do negócio dos outros. Então, quando eu cheguei nessa clínica, não tem visibilidade, não tem... Na época era Facebook, né? Então, não tem Facebook, abri um Facebook. Eu fazia todas as artes em Photoshop, que eu aprendi com um amigo, fazia isso e eu já fazia impressão de todas as recomendações pré-laser, pós-laser, fazia avaliação. Então, eu estudava muito e eu queria fazer a clientela ali rodar naquele local. E aí comecei a ter vários impedimentos, várias situações, e aí eu acabei saindo desse lugar. Eu estava juntando um dinheiro que era para o meu apartamento, e aí eu pensei, agora, tenho dinheiro, é para o apartamento, mas eu estou desempregada. O que é que eu vou fazer? Falei, bom, eu acho que eu vou abrir um consultório. Mas eu imaginava, vou abrir um consultório e eu quero alguma coisa fixa para poder me ajudar. E aí é engraçado que lá o meu colega não falou que a ergonomia e a dermato estavam em alta. Eu consegui um contrato com uma empresa de São Paulo para uma prestação de serviços na Samsung, em Manaus, que era o meu fixo. Eu trabalhava só 2 dias por semana, 2 tardes, né, no caso, e eu tinha um consultório. Então, mas quando eu fui abrir o consultório, eu ainda dei uma travada, né? Comprei algumas coisas, comecei comprando a maca e tal, e eu falei, eu vou começar com o básico. E a pessoa que tinha feito o treinamento na gente lá na clínica, ela falou, o dia que eu perguntei, eu falei, como é que você acha que eu poderia começar? Ela falou assim, eu sabia que tu não ia demorar lá. Eu falei, por quê? Ela falou, porque eu vejo em você o empreendedorismo. Ela falou, você não ia conseguir ser empregada durante muito tempo. Eu falei, pois é. Ela falou, então faz o seguinte, começa simples. Começa só com limpeza de pele, drenagem linfática. Eu falei, é isso. E aí, quando chegou num dado momento, eu fiquei pensando assim, deu medo, né? Porque a primeira vez dá medo. Eu já tinha aberto um consultório, mas tinha sido um pouquinho diferente. Eu acho que um pouquinho do trauma da primeira vez, que foi quando eu trabalhava de fisioterapeuta na minha cidade. Eu acabei abrindo um consultório, então eu decorei todo ele, móveis planejados, investi, mas não soube ler o mercado na época, e aí não tinha capital de giro, coloquei tudo lá, inclusive já estava devendo algumas coisas, e aí saí da prefeitura que eu trabalhava, e eu precisei
me desfazer por preço de banana daquele consultório. Então ficou aquele resquício, aquele medo, né, daquela época. E aí chegou o momento, eu já tinha comprado equipamentos, já tinha comprado minha maca e eu já tinha visto um local. E aí me deu um medo e eu falei, eu não vou mais abrir. Na época eu tinha um relacionamento e aí ele perguntou uma coisa que me fez desenvolver naquele momento, mas levou como uma frase ali de estímulo para outros momentos também, que foi, quando é que você vai abrir o seu consultório? Eu não tinha data. Eu realmente não tinha me preparado para esse momento, né? Na minha cabeça eu pensava, talvez se eu fizer um concurso, eu passar, aí eu fico no concurso e à tarde eu vou para o consultório. Ou seja, não tinha previsão. Agora eu conheço um pouquinho a Sandra, sou cliente da Sandra, viu, pessoal? Ela que cuida de mim. O negócio é bom, viu? Funciona, que é uma beleza. Eu me surpreendo, inclusive. Tá, mas tem duas coisinhas que são características muito fortes em vocês, que eu já identifiquei, né? E muitos você mesmo já verbalizou. Sim. Né? O primeiro é essa característica que você tem muito forte do gostar de cuidar. Sim. Isso aí é um negócio que é muito, muito teu. Né? No teu atendimento tem muito isso. Uhum. Né? Não é atendimento, não, velho, a gente vai ter uma sessão de 11 ao meio-dia. Não, tu tem toda uma preocupação antes do atendimento, sim, durante o atendimento e depois aquele e aí. Como é que tá o resultado? bem? A coisa tá bem, tá vivo, não sei o que e tal. Ainda mais eu que sou mole pra agulha. Então, tu tem toda essa preocupação. E a outra coisa é a questão da responsabilidade com o resultado. Uhum. Que foi uma coisa que a gente até conversou um dia desse, que é o cliente de estética, a grande maioria, vamos dizer que 90% ou até mais, eles querem resultados totalmente imediatistas. Ele já quer sair com a bunda grande, com a boca grande, com o nariz afilado, já quer tudo certinho. Sim. E às vezes não tem a capacidade de ouvir a complexidade de um procedimento para chegar onde ele está desejando. Exato. Né? Então, você considera que isso, para você, é um diferencial no mercado que você está, né? Até porque isso deveria ser regra, não deveria ser exceção. Eu também acho. Né? Mas é um diferencial, não é? Sim, tenho certeza disso. Primeira coisa que eu falo é que a gente tem que amar o que a gente faz. Se a gente ama o que faz, simplesmente tudo vai ter um alinhamento. Quando você gosta do que faz, você coloca energia, você coloca carinho, você coloca atenção. Então, algo que foi despertado há muito tempo atrás eu amo cuidar de pessoas. E isso me leva até quase a conduzir o meu paciente como se eu quisesse pegar ele no colo. Sim. E eu tenho uma vontade muito grande de fazer essa melhoria. Inclusive, às vezes eu até me comprometo mais do que eu posso oferecer. Eu fico pensando, não, isso aí eu tenho que ir com calma, porque a verdade é que eu quero oferecer para ele, eu quero proporcionar para ele muito mais, né? E eu me sinto muito feliz, eu acredito que sim, esse seja um diferencial. Eu posso, digamos que eu sou uma profissional emocionada, né? Eu gosto muito do que eu faço, eu realmente me emociono com pacientes, com histórias, com resultados. E como eu conversei com você há um tempo atrás, há uns dias atrás, na verdade, é que o meu trabalho ele mudou, a minha estética mudou. Então hoje eu me sinto muito, mas muito feliz com o que eu faço, porque eu também consegui me posicionar para o meu paciente para que ele entenda que eu não quero fazer procedimentos, né? Eu quero cuidar dele. Então, para o cuidado acontecer, é algo que é contínuo, né? É algo que é planejado, é algo que vem para rejuvenescer ele e não somente preencher, né? Somente trazer esse resultado que de certa forma ajuda, sim, mas também maquia aquilo que ele vem em busca, né? O envelhecimento ele vai muito além de procedimentos estéticos, ele é algo que é sistêmico, né? Então
uma boa alimentação, estresse, noites de sono, o próprio funcionamento do corpo no geral, do sistema gastrointestinal, tudo isso daí a gente tem que sempre estar olhando para o paciente para que ele tenha um bom resultado. Então não é somente injetar alguma coisa, é entender se aquele paciente ele pode ter um resultado após a injeção daquele produto, né? Então, o Weber mesmo, ele é meu paciente e a gente cuida dele com muito cuidado, né? Sempre avaliando as questões de saúde e vamos sempre com calma porque a ideia é ter Ainda mais cardiopata, exatamente. cheio de ferrinho no coração, tem os cuidados a mais, mas... Ele, no caso, teve que ser liberado pelo cardiologista dele para poder fazer uma coisa. Que é um assunto que a gente vai tocar bem Isso. na frente, que é a questão da estética com responsabilidade. Com certeza. Tá? Mas tem uma outra coisa. Se você conseguisse, Sandra, desmontar, vamos dizer, uma nota de R$100 que você recebesse na tua clínica por pagamento de algum procedimento, o que estaria ali dentro daquela nota? O que você está recebendo? Além da questão financeira, que a regra é a regra de mercado, mas uma vida não é só dinheiro, né? Sim, mas você fala no caso quando o meu paciente me paga... Quando o paciente está te pagando, o que ele está deixando para ti? Ele está me deixando... procurando a palavra aqui, eu ia falar satisfação, mas não é essa palavra. Para mim é gratificante. Gratificante, primeiro, a confiança do paciente que está na minha frente e ele fala, olha, eu confio em você. Então, para mim esse é um ponto. Eu me sinto lisonjeada, eu me sinto feliz, eu me sinto confiante do paciente estar fazendo isso comigo. E quando ele faz esse investimento nele, eu sinto que aquilo que eu estava falando, meu trabalho tem propósito, né? Meu trabalho ele não é só dinheiro. Inclusive, muitas vezes é muito mais propósito do que dinheiro, né? Não no sentido de que eu não ganho, graças a Deus, sou muito próspera, mas no sentido de há uma intenção muito mais de propósito do que financeira quando eu trabalho. Mas você não acredita que quem trabalha com propósito, aliado à fé, que não tem como a gente deixar de lado, o Papai do Céu está com a gente o tempo todo, né? Claro. Todos estão aqui graças a Ele. Né? Mas você não acha que quando a gente trabalha dessa forma, o financeiro ele passa quase a ser como algo que é consequência? Ele entra de forma tão leve... Sim. Que aí a tua vontade de fazer cada vez melhor, que você sabe que não vai faltar. Né? E aí quando a gente traz para a realidade de mercado, aí vem, vamos dizer, pensando até no futuro da sua clínica, do próprio setor de estética, você quer ampliar, você quer ter parceiros, mas você vai ter auxiliares, você vai ter pessoas que vão estar dentro da tua clínica dando suporte em outras áreas. Qual é a tua visão em relação à mão de obra que a gente tem hoje disponível para que uma empresa como a tua absorva alguém para te auxiliar no processo? Como é que está essa mão de obra hoje? Olha, a mão de obra está boa. Tá? A mão de obra está boa. Eu digo que tem muitas faculdades hoje que formam excelentes profissionais e às vezes eles não têm como montar uma clínica. Mudou muito de uns tempos para cá, as pessoas elas realmente estão querendo sair já da faculdade e ir direto para o consultório delas, montar o espaço delas, sim. Mas nem todos têm essa possibilidade. Então elas acabam empreendendo primeiro, né? Trabalhando primeiro para um outro local. E eu digo hoje, diferente do que eu falava lá no início, quando foi minha primeira experiência tendo funcionários, é que quem faz o funcionário é o líder, né? É justamente a pessoa que está ali na liderança dessa clínica. Então,
oportunidades primeiro para aprender, né? E para fazer passar essa visão, porque a visão ela tem que ser igual. A minha, claro, projetos futuros, eu quero, né, ter pessoas comigo, mas sempre alinhadas com o mesmo propósito que eu, porque não tem como eu ter alguém totalmente desalinhado dentro do mesmo ambiente que eu. Mas hoje os profissionais estão vindo muito bons das faculdades, até porque diferente da minha época, que eu precisei fazer uma pós e depois fazer vários cursos, hoje em dia eles já estão dentro da faculdade e já estão fazendo cursos, né? Tem alguns que já estão na faculdade, já estão fazendo pós-graduações. Então, eles saem muito bons. Principalmente os profissionais de estética. Que eles sofrem até um certo preconceito, né? Dentro das outras profissões, porque levam nomes diferentes, mas os esteticistas, eles têm uma formação muito voltada, realmente, para a área de estética, né? Diferente dos outros que a gente faz a faculdade, faz uma pós-graduação e habilita com cursos. Então, eu sei que você ministra algumas aulas, algumas palestras, sim. né? A convite, inclusive, de uma faculdade que é muito forte na área de estética, qualidade de vida, né? Que é uma parceira claretiana, né? Então, o que acontece? Nessa formação de mão de obra, aí vem aquele ponto, nem todo mundo, de repente, teve a oportunidade. Sim. E também a oportunidade sem coragem não adianta muita coisa, Com né? certeza. Oportunidade de coragem para fazer o que você fez. Você acredita que essa mão de obra está pronta para as oportunidades? Sim. Tá? Agora, nós temos demanda para tudo isso que está saindo dos bancos de faculdade? Eu acredito que em breve a gente vai estar com o mercado bem encharcado. Cheio de profissionais, muitos profissionais. Com uma demanda Isso. sem variar muito. O grande problema do encharcamento, né, de profissionais na área da estética é o fato da prostituição. Então, isso é uma coisa complicada. Nós temos hoje médicos, odontólogos, biomédicos, enfermeiros, biólogos, esteticistas, farmacêuticos, tem mais alguém? Fisioterapeuta, então, vamos colocar aqui 8 classes, que eu tô lembrando, né? Mas acredito que tenha mais uma classe. Trabalham com estética e acabam trabalhando com as mesmas coisas, muito parecido. Quando o profissional ele não tem essa noção do quanto que ele é valioso, de quanto o trabalho dele é valioso, ele começa a trocar a estética por dinheiro. Ele não troca, tipo assim, ele não tem mais o propósito, ele quer o dinheiro. Então, acaba começando a ter aquela prostituição do mercado que não é bom para ninguém, né? Então, procedimentos sendo vendidos a 399, 399, 599. E aí a gente, como a gente que é empresário, que entende o custo, né, que entende precificação, que entende dos impostos, que tem a empresa gente constituída. sabe que tem empresa constituída, a gente sabe que não está se pagando. Ou se está se pagando, não está usando um produto de qualidade, né? Então, assim, essa é uma questão complicada, mas que eu não vejo nenhuma saída possível, né? A estética ela é um mercado, ela não tem, não é porque os esteticistas, né, fazem essa faculdade que é só deles, a estética é uma área e vários profissionais entraram nessa área, então não tem nenhuma, como é que eu vou dizer, palavrinha? Não tem normas, não tem regras, não tem como você normatizar Exato. esse setor com tanta gente podendo, e tantas podendo classes, atuar. Né? Agora, o teu perfil de cliente, né, que ela também deveria ser regra, até porque você está mexendo com esperança, com autoestima, com algo muito sério, né? Que se der errado, como a gente vê em várias reportagens, os absurdos que são cometidos, né?
que acabam com a vida de pessoas, famílias. O cliente consciente, ele vai atrás de preço? Não. Não mesmo. Isso daí, eu até brinco, vou puxar até outro assunto, eu brinco que o paciente só desmarca comigo se ele ainda não me conhece. Porque depois que ele me conhece, ele cria um respeito por mim, então tudo ali começa a ficar diferente. E aí eu sou o tipo de profissional que eu não vou dizer sim para tudo para você. Você vai receber vários nãos. Você chegar e falar para mim, eu quero fazer tal coisa. Não é indicação. Sua saúde não está compatível. Não vou fazer. Então, já aconteceu de eu marcar o procedimento com o paciente e ele chegar no consultório, eu entender que ele estava em um nível de estresse alto, estava com ansiedade. Eu não vou fazer um injetável com ele só porque eu preciso ganhar aquele dinheiro. Exatamente. Então, assim, a estética, ela é saúde. E eu vejo que muitos profissionais não levam, infelizmente, eles não levam isso muito em consideração. Então, o mercado, ele tem muita gente que trabalha somente pelo dinheiro. O que me deixa triste é que, às vezes, alguns pacientes, eles não conseguem visualizar isso. A gente, como profissional, a gente já sabe, né? Quando o outro profissional, ele só trabalha com dinheiro e não tem a atenção com o cliente. Mas os meus, eles já estão treinados. Então, mesmo que eu não faça um procedimento e ele precise ir para um outro profissional, ele já vai treinado, entendendo se aquele profissional se importa com ele ou só se importa com o bolso dele. O cliente que às vezes não vou dizer que ele te dá balão, não, né? Não estou falando em questão financeira, é aquele que desaparece, não tem aqueles, de vez em quando some e tal, para onde que o fulano se mudou, para que clínica ele migrou. Tu tem casos de filhos pródigos, pessoas que voltaram para... Sim, tem. E qual é a justificativa? Mamãe, voltei porque o que ele trouxe de novidade para ti? Bom, e o que levou a voltar? Eu acredito que tem alguns fatores, mas eu vou usar um exemplo recente, né? Como eu tive algumas mudanças nos últimos meses, então as pessoas começaram a me ver mais ativa na rede social, né? Eu trouxe novidades, eu tenho criado protocolos e várias outras novidades, né? Skincare novo, protocolos novos, ambiente novo, né? Tecnologias, tudo isso faz o paciente também ter esses olhos de novo para você, né? Então eu tive muitas voltas, né, de pacientes. Não sei se eles estavam por aí, mas né, voltaram. Mas tem isso também, tem muito a ver com a rede social, é um fator. Mas também tem muito paciente que vai, talvez por causa da proximidade de casa, por causa de uma mudança até de estado, ou até mesmo que vai porque queria um outro resultado que eu não poderia dar. Mas são pacientes que sempre voltam porque entendem a linha do meu trabalho. E hoje, com toda sinceridade, eu trabalho muito, muito tranquila e muito em paz, porque os pacientes que me procuram, eu não estou disputando eles com ninguém. São os pacientes que entendem a forma como eu trabalho. Então, hoje, eu trabalho para fazer trazer de volta para o paciente um rejuvenescimento, e eu vou acompanhando ele, conduzindo, vou tratando. Não faço, como eu já falei antes, né? Eu não faço procedimentos hoje em dia avulsos. Eles já entenderam que comigo é um acompanhamento, é uma estratégia. Hoje, a forma como eu trabalho, eu acabo filtrando muitos pacientes. E o tipo de paciente que eu quero no meu consultório é o tipo de paciente que confia no meu trabalho e que entende que rejuvenescer, que estar melhor é um planejamento, é um acompanhamento e não procedimentos avulsos. Isso tira a gente até de uma expectativa do cliente e também a minha, porque o cliente ele vem
para fazer um procedimento e ele espera um resultado muito grande. Só que esse resultado muito grande e duradouro, ele vai vir com esse planejamento. O tempo. Exatamente, vai ser construído, né? Então, hoje a forma como eu proponho isso é justamente fazendo um planejamento semestral, planejamento anual, organizo tudo para ele, até mesmo financeiramente, para que ele possa estar comigo e aí eu cuidando de todos os detalhes. Coisa boa. E isso aí me traz até um evento que vocês vão promover em parceria com a gente, mas que eu queria abordar o tema. Eu vejo muito em você, na sua clínica, a questão da estética com responsabilidade. Sim. Então não adianta só, né, eu divulgo nas redes sociais, atraio o cliente, de repente sensibilizo uma demanda até maior do que eu estava esperando sensibilizar, mas tu não muda o teu padrão. Né? Então, não, mas eu quero porque vai ter a festa tal, então daqui a 3 dias eu quero estar sequinha, eu quero estar com não sei o quê e tal. E eu vejo que você não é encantada por esse tipo de coisa. Sim. Porque você é uma profissional que você trabalha mais do lado de educar o teu cliente sobre qual a velocidade correta para ele ter um resultado sustentável do que simplesmente ficar aplicando um monte de coisa, no final fecha lá Exatamente. dá um dinheirinho bom, Dá. mas que a Sandra não deu resultado nenhum. Isso é ética, né? Pronto. Isso é ética. Eu vou contar até um caso hoje, né, de uma paciente, a primeira vez dela comigo, e eu ouvi ela, entendi as queixas e entendi o que ela estava me pedindo. Uma das coisas que ela estava me pedindo, eu não faço. Então eu falei, bom, isso aqui eu não faço, mas eu tenho uma pessoa para te indicar. Hoje, uma das maiores maturidades da minha vida é trabalhar dessa forma. É trabalhar com outros profissionais. Tendo uma equipe, vamos dizer assim, multidisciplinar, né? Que a gente consiga fazer essas indicações e fazer a recomendação. Porque a gente não consegue fazer tudo. E se você quiser fazer tudo, você vai acabar não trazendo resultado para ele. E existe uma ética também. A prosperidade, ela tem que vir com isso. Se ela vir sem ética, saiba que no momento você vai ter as consequências daquilo. E isso daí é uma questão espiritual, né? Uma questão realmente que tem a ver com o que eu acredito e em quem eu acredito, que é em Deus. Mas falando dessa paciente, ela entrou no Monjaro ontem e ela tinha uma queixa de uma celulite grande no posterior de coxa. Eu poderia fazer um tratamento para ela, voltado para isso, mas em pouco tempo o Monjaro vai fazer isso para ela. Eu preciso fazer isso de fazer lá as sessões, várias sessões, sendo que na verdade o resultado dela vai vir do Monjaro, não vai vir do que eu prescrevi de tratamento. Ajuda? Ajuda sim, mas eu falei, vamos lá. Você vai ficar 1 mês no Monjaro, vamos ver como vai ser o seu resultado e aí a gente começa a trabalhar. Se houver necessidade. Exatamente. Então a gente vai começar a ajustar outras coisas que realmente eu vejo a necessidade. Então isso é ética. E eu tenho o maior orgulho de trabalhar dessa forma. E eu não espero reconhecimento, de certa forma, um grande reconhecimento. Mas quando o meu paciente sai lá do meu consultório e ele entendeu isso, pronto. Para mim já fiz a minha parte. A TV de casa está feita. Já fiz a minha parte e ele também já entendeu que tipo de profissional eu sou. Então, para mim já estou bem feliz. Então, pessoal, antes da gente finalizar, vamos tocar aqui no assunto. A gente está elaborando junto com a clínica da Sandra um evento, né, que vai ser falando de negócios, que vai ter como tema estética com responsabilidade. Isso. E vão ser distribuídos 150 convites, né? Eu acredito que 99% vão ser mulheres que vão estar presentes, né? Mas, e os homens? É importante, né? Como é que a macharada está nesse negócio de estética aí?
Não podia deixar de fora. Hoje em dia, os homens eles estão muito mais assíduos em consultórios estéticos, né? Cuidando principalmente da pele. Tem muitos homens que já começam a sentir as linhas de expressão. Essa é a primeira. Quando começa a sentir as linhas de expressão, eles já estão sendo educados para vir para o Botox, vamos dizer assim. Mas eles estão mais assíduos. Mas não tem uns que são meio exagerados, não? Que o cara parece que passou um reboco. Não, é só... Sim, mas a gente... Vamos falando da classe no geral, né? É óbvio que nós temos homens que gostam mais de se ajeitar. Mas, assim, é um mercado muito bom porque ficou muito tempo a mulher toda arrumada e o homem envelhecido. Às vezes, uma mulher hoje de 40 anos tem uma fisionomia e um homem de 40 anos, quando você olha, tu fala, gente, como que tá tão envelhecido? Não precisa ser desse jeito. A estética, ela é para os dois lados. É óbvio que nós, mulheres, somos muito mais vaidosas, até porque a gente busca isso, a gente gosta. O homem, ele começa a se importar, muitas vezes, quando ele já tem uma flacidez grande, quando ele já tem manchas, quando já está com uma papada grande, enfim. Mas sejam muito bem-vindos os homens na estética. É muito homem, então é uma boa fatia de mercado. É verdade. Mas voltando aí à questão do evento, Sandra, qual é a dinâmica que você assim, defende para o evento? Eu sei que é você como esteticista, conta aí pra gente. Quando você falou do evento, na hora já me veio duas pessoas, porque justamente falando sobre o que eu falei um pouquinho antes, sobre trabalhar em conjunto, né? Sobre entender que a minha parte eu faço aqui e que a sua parte você pode fazer aqui e a gente completar algo, né? Então, o ser humano, ele não é só a parte de fora. Sim. Ele é a parte de dentro, ele é a alimentação, ele é o estresse, né? Ele é tudo. Então, nesse evento, eu lembrei de duas pessoas, né, que são profissionais maravilhosas, que eu admiro, inclusive são minhas pacientes também, e eu sou delas, que é a nutricionista, a Vitória Santos, e a ginecologista Juliana Portela. Então, nós vamos fazer um bate-papo muito legal sobre estética, mas também alinhado à nutrição, à ginecologia, para a gente entender um pouquinho mais sobre como os hormônios funcionam, quais são os distúrbios que eles causam e como que a correção deles ajuda também no meu trabalho. E assim também como a alimentação e toda essa estratégia faz com que você tenha uma saúde e aumente os resultados dos meus procedimentos com vocês. Então vai ser bem legal. Não, vai ser legal. Depois estamos só definindo a questão de data, até por conta da agenda de vocês. E aí elas vão convidar, tá? Vão convidar vocês aí para estar aqui com a gente. Sim. Vai ser no plataforma, aqui no centro da cidade, então vai ser bem, bem interessante. Vamos preparar algo muito legal. Vai ser muito legal. Pode ter certeza, vai todo mundo querer ficar mais bonito. Vai ser um negócio bem, bem, bem joia. Agora, Sandra, estamos chegando no finalzinho do nosso bate-papo. Sim. E a gente não tem como a gente deixar de pedir uma mensagem, porque normalmente a gente pede de alguém que já ou já chegou lá, ou está a caminho de chegar, e só que vem um monte de gente atrás da gente, né? Sim. E a gente quer ser referência positiva para essas pessoas. Sim. A gente não tem um mercado fácil, a gente ainda tem só 750 mil habitantes, né? Nós somos praticamente do mesmo tamanho da Guiana, em população, só que a Guiana está rica pra caramba. E aí o que acontece? A gente tem deficiência de mão de obra em vários setores. Né? Como você falou, a estética parece que está meio fora dessa curva e isso é uma notícia muito boa. Mas, de modo geral, essa turma do setor de estética, que está se formando, que está buscando ocupação, qual a mensagem que você passa para ela, seja para vir trabalhar dentro da sua clínica, ou de uma clínica de uma colega sua, ou até mesmo montar o seu negócio? O que essa pessoa tem que pensar antes de fincar o pé, antes de resolver abrir um negócio, para que não incorra naquele erro de, não, eu quero ser empreendedor?
Tá, mas quer o quê? Empreendedor por necessidade ou consciente? Você sabe o que você está fazendo? Sim. Você sabe que o que tu vai gastar aqui vai te dar reserva para te continuar tocando 2, 3 meses até o negócio começar a andar? Então, qual é a mensagem que você passa para as pessoas que estão vindo por aí? Primeira coisa, precisam estudar muito, né? Se especializar. O estudo, ele é contínuo. Em um segundo momento, pensando na trajetória que eu tive, que foi muito importante. Quando você sai da faculdade, por mais que você tenha esse preparo, que eu falei que as faculdades estão entregando profissionais melhores, porque são mais atualizados, hoje nós temos muito mais conhecimento, né, aí disponível para as pessoas, através de cursos online, cursos presenciais, sim, YouTube, né, próprio Instagram, você consegue pegar muita coisa, mas é muito legal você iniciar observando. Então, iniciar no negócio de uma outra pessoa te traz um conhecimento muito bom para que você vá para o seu. É um treino. Você treina no ambiente do outro, que você não está pagando boleto, você não paga energia, você não paga aluguel, você está ali usando os equipamentos, né, e tudo mais do local. Então, é muito bacana se você conseguir entrar no mercado através de uma clínica, através de profissionais assim que ensinem, até porque quando a gente sai da faculdade, a gente tem o conhecimento, mas a prática clínica é que traz esse brilho pra gente, que faz esse diferencial. Então eu diria, comece empreendendo no negócio do outro e depois, sim, quando você já tiver uma clientela, né, melhor, você já tiver até mesmo treinado e até mesmo errado, né, você já consegue ir para o seu ambiente com tudo aquilo que você adquiriu ali de conhecimento, de vivência, enfim. Seria um bom conselho. Sandra, quero te agradecer por ter vindo, aceito o convite, compartilhado mais uma ótima história. Nessa terceira temporada a gente tem cada história maravilhosa aí que a gente está soltando. E pessoal, conversas como essas são fundamentais para a gente ver o nível que o nosso mercado de Roraima está atingindo. Porque brincar de ser empresário é uma brincadeira cara, né? Não é uma brincadeira que se morrer a empresa, morre só o empresário. Com certeza. A gente tem que ter a responsabilidade de saber que por trás dos nossos projetos estão algumas outras pessoas. Então a gente é responsável não só pela nossa vida, né? Pela vida de algumas famílias que dependem do nosso empreendimento. Mas pensando como a Sandra pensa, de que tudo na vida, eu acho que isso aí pode ser até uma regra de vida. Sim. Se a gente considerar que os nossos projetos são todos projetos com propósitos bem definidos e com um projetista, o melhor projetista do mundo, que é Papai do Céu, se a gente conseguir ter consciência disso e saber que o princípio ético rege qualquer relação, você com certeza vai ter espaço, seja aqui em Roraima, seja no Amazonas, em São Paulo, no Rio, em Minas, aonde for. Eu sempre disse, quem é bom vai conseguir trabalhar em qualquer parte. Não tem crise para bom profissional, porque o bom profissional ele se adequa à crise, se reinventa e reconstrói quantas vezes for preciso. Então, Sandra, parabéns. Obrigada. Espero você no evento, que a gente vai divulgar aí a data. E na próxima segunda a gente está junto de novo com mais um Falando de Negócio. Até a próxima, com mais um Falando de Negócios com Weber Negreiros.